Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Felipe Rodolfo e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre associação de resistores. A gente vai dar foco nessa aula na associação de resistores em série, beleza? Bom, como é que você vai identificar aqui que resistores estão associados em série? Você pode perceber que cada terminal de saída de um resistor está ligado no terminal de entrada do próximo, não é isso? Então, ó, perceba que só existe um caminho para a corrente elétrica percorrer, tá? Então, já que há só um caminho para a corrente percorrer, a gente pode concluir que esses resistores estão associados em série, beleza? Vamos ver o seguinte, então. Eu vou estabelecer uma diferença potencial AB aqui, ó, entre os polos, entre os terminais A e B. Vou ligar essa associação aqui numa fonte de tensão, tá? Então, a gente vai estar ligando aqui agora essa associação em uma fonte de tensão, de corrente contínua, é claro, ó, uma diferença de potencial AB entre os polos, entre os terminais desses resistores, tá? Quando eu faço isso, os resistores vão ser percorridos por uma corrente elétrica, tá? E a característica mais importante da associação em série é que a corrente elétrica que vai passar por cada resistor da associação em série tem mesmo valor, tem mesma intensidade, tudo bem? Então fica bem ligado nisso aí, ó. Quando você tem uma associação em série, a corrente elétrica que percorre cada resistor vai ter o mesmo valor. Então a corrente que passa pelo circuito é a mesma que passa pelo resistor 1, e a mesma que passa pelo resistor 2, e a mesma que passa pelo resistor 3. Se tivesse mais resistores, isso aqui ia continuar. Se tivesse um quarto resistor, ia ser igual a corrente que passa pelo resistor 4. Isso é muito importante, porque caso haja a interrupção da passagem de corrente elétrica em um dos resistores, os outros também não vão ser mais alimentados, tá? Pisca-pisca antigo, sabe aquela associação de luzinhas pisca-pisca antigo, eles eram associados em série. Aí quando uma daquelas lâmpadas queimava, aí o pisca-pisca todo parava de funcionar. Não é isso? Porque ele é associado em série. Caso queime um dos resistores, vai parar de circular corrente aqui nesse circuito, tudo bem? A gente falou agora da corrente elétrica, vamos falar um pouco sobre a diferença de potencial. Bom, o circuito está submetido a uma diferença de potencial AB, né? Mas cada resistor vai estar submetido a uma diferença de potencial. Veja só, o resistor 1 está submetido a uma diferença de potencial 1. O resistor 2 está submetido a uma diferença de potencial 2, beleza? Veja só, o resistor 3 está submetido a uma diferença de potencial 3, beleza? E essa diferença de potencial em cada resistor vai ser diferente, a menos que os resistores sejam iguais, tá? Se forem resistores de valor diferente, cada um vai ter uma diferença de potencial diferente, beleza? Olha só então, ó. Só como é que eu vou relacionar essas diferenças de potencial? Sabe a diferença de potencial do circuito aqui, ó? A diferença de potencial AB é a soma de cada diferença de potencial, da diferença de potencial de cada resistor da associação em série. Você fala, teacher, e se tivesse mais? Tivesse um quarto, mais o 4 aqui também, beleza? Tudo bem? Então aqui, ó, comentamos sobre a corrente elétrica, comentamos também sobre a diferença de potencial, tá? Tem também agora o resistor equivalente da associação. O resistor equivalente é como se esses três resistores formassem apenas um resistor, que a gente chama de resistor equivalente para os íntimos REC. Olha só, então a gente tem um resistor equivalente da associação. Esse resistor, ele está submetido à diferença de potencial AB, ok? É a diferença de potencial AB aí do circuito, beleza, beleza, beleza. E ele é percorrido por essa mesma corrente elétrica que percorre o circuito, tudo bem? Como é que eu vou encontrar esse resistor equivalente? Quando você tem uma associação em série, para encontrar o resistor equivalente, você vai somar, você vai fazer a soma do valor de cada resistência da associação. Como eu só tenho 3, eu vou somar o R1, o R2 e o R3, beleza? Assim eu vou estar encontrando a resistência equivalente da associação. Beleza, beleza, beleza? Fechou, Tunai? Bom demais. Agora a gente vai fazer um exemplo para mostrar como isso funciona. Vou deixar a telinha aí para você poder dar um print
dar aquele velho print? Então, pessoal, agora a gente vai resolver aí esse exercício, esse exemplo, para mostrar como é que funciona a associação de resistores em série, tá? Então, eu tenho 3 resistores associados em série, um de 5 ohms, um de 3 ohms e um de 2 ohms, e a associação está submetida a uma diferença potencial de 20 volts. Eu gosto sempre de trabalhar com uma tabelinha. Eu tenho aqui uma tabela então da resistência em ohms. Eu quero descobrir a corrente elétrica em ampere em cada resistor e a DDP, a diferença potencial em cada resistor, já que eu sei a diferença potencial que está submetido o circuito. Tudo bem? Primeiro passo aqui é determinar a resistência equivalente. Para determinar a resistência equivalente de uma associação em série, é só somar o valor de cada resistência. Então a resistência equivalente é 5 mais 3 mais 2 ohms. Então a resistência equivalente do circuito é igual a 10 ohms. Após determinar a resistência equivalente do circuito, quero determinar a corrente elétrica que percorre o circuito. Para isso, eu vou usar a primeira lei de Ohm. DDP é igual a resistência elétrica vezes a corrente. A DDP, ao qual está submetido o circuito, é 20 volts. E a resistência elétrica do circuito é de 10 ohms vezes a corrente. 10 multiplicando, passo dividindo. 20 dividido por 10 vai ser igual a corrente elétrica. Em tosse, essa corrente elétrica é igual a 2 amperes. 2 amperes é o valor da corrente que circula pelo circuito. Vamos representar ela? Olha só, aqui eu tenho a fonte de tensão. A corrente elétrica sempre partindo do polo positivo, beleza? Então ela vai girar aqui no sentido, ela vai percorrer o circuito no sentido horário, beleza? Esse é o sentido da corrente elétrica, veja só. Esse é o sentido da corrente elétrica no circuito, beleza? Corrente elétrica aqui de 2 amperes. Bom, quando os resistores estão associados em série, a corrente elétrica que percorre o circuito é a mesma para cada um deles. Ou seja, no resistor de 5 ohms, uma corrente de 2 amperes vai circular. No resistor de 3 ohms, passa também uma corrente de 2 amperes. E no resistor de 2 ohms, passa também uma corrente de 2 amperes. Agora eu quero determinar a DDP em cada resistor. Para isso, é só aplicar a primeira lei de Ohm para cada resistor. Veja só, vou aplicar a primeira lei de Ohm para o resistor de 5 ohms. DDP é igual à resistência do resistor, que é 5 ohms, vezes a corrente que atravessa ele, que é de 2 amperes. Ele é atravessado por uma corrente de 2 amperes. Então a DDP nesse resistor vai ser de 10 volts. Faço na figura mesmo, ok? Então DDP no resistor de 5 ohms é de 10 volts. Vou calcular agora a DDP no resistor de 3 ohms. Para isso, é só multiplicar o valor da resistência, que é 3 ohms, vezes a corrente elétrica que passa por ele, que é 2 amperes. Todos os resistores são percorridos por uma corrente de 2 amperes. 3 vezes 2, 6 volts. Então a DDP do resistor de 3 ohms é de 6 volts. Tudo bem? Bom, vou calcular agora a DDP no resistor de 2 ohms. Para calcular a DDP, é só multiplicar a resistência, que é 2, vezes a corrente elétrica que passa pelo resistor de 2 ohms, que é de 2 amperes. Esse resistor é percorrido, ou esse resistor é submetido a uma diferença potencial de 4 volts. Beleza? Perceba o seguinte, se eu somar a diferença potencial de cada resistor, olha só, se eu somar a diferença potencial de cada resistor, 10 mais 6 mais 4 volts, eu vou estar encontrando a diferença potencial do circuito, que é de 20 volts. É a diferença potencial da fonte de tensão. Beleza, pessoal? Vamos para o próximo. Bora, galera! Olha só, nesse exercício a gente tem a seguinte situação. Tenho 4 resistores associados em série e suas resistências são R, 3R, 5R e 6R, respectivamente. Estão ligados a uma fonte de tensão de 30 volts e o circuito é percorrido por uma corrente de 0,5 ampere. Eu quero saber qual o valor de R, tudo bem? Quero saber o valor de R. Primeiro passo aqui é encontrar a resistência equivalente, tá? Quando os resistores estão em série,
Para encontrar a resistência equivalente, é só somar cada resistência do circuito. Então, vai ser R mais 3R mais 5R mais 6R. Beleza, Tunai? Então, a resistência equivalente vai ser, ó, R mais 3R, 4R, mais 5R, 9R, mais 6R, 15R. Então, a resistência equivalente do circuito é igual a 15R. Próximo passo é aplicar a primeira lei de Ohm para o circuito. Veja só, DDP é igual a resistência vezes a corrente elétrica. Qual é a DDP ao qual o circuito está submetido? Ó, 30 volts. 30 volts. Resistência equivalente do circuito, acabei de calcular. 15R. 15R. Corrente elétrica que circula pelo circuito é 0,5 ampere. Tudo bem? 0,5 ampere. Então, essa equação ficou assim, ó, 30 igual a 0,5 vezes 15 vai dar 7,5 R. 7,5 multiplicando vai passar dividindo. 30 dividido por 7,5 é igual a R. Em tosse, veja só, R é igual a 4 ohms. 4 ohms é o valor de R. Acabei aqui, tudo bem? Mas só queria ir um pouco além, descobrindo o valor de cada resistência. Veja só, resistor aqui tem resistência R, ou seja, resistência de 4 ohms. Esse resistor tem resistência 3R, ou seja, resistência de 12 ohms. Esse resistor 5R, resistência de 20 ohms. E esse resistor danadinho aqui, resistência de 6R, ou seja, 24 ohms. E a resistência equivalente do circuito é igual a 60 ohms. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela sua atenção e até nossa próxima aula. Aula de associação de resistores em paralelo.